ela já disse aqui bem no início, né? Foi a primeira a se converter lá na minha casa. E até hoje eu colho frutos do investimento dela na minha vida. Desde uma estante de livros que eu tenho lá, que eram livros dela, muitos deles ainda assinados, sublinhados, mas de viagens que fiz porque ela patrocinou, de me receber na casa dela em São Paulo. E se eu fosse enumerar tantas oportunidades que eu tive na vida, por causa dela eu não saberia enumerar. Tantas coisas que eu tive chance de conhecer, pessoas. Ela viu coisas que eu podia fazer antes de eu imaginar. Ela sonhou coisas para mim em época que eu não sonhava com nada. E tudo que eu sou hoje, boa parte disso eu devo ao investimento que ela fez na minha vida, através daquilo que Deus colocou na mão dela, da fé, da esperança. Então tenho uma gratidão muito grande por ela, que eu nem sei se ela sabe o tamanho dessa gratidão, mas ela existe. E quando eu estava pensando em falar algum texto nesse dia para ela, e aí vem aquela luta, né, que você pensa 1 milhão de textos, e parece que nenhum é o texto, mas é o texto que sobressaiu no meu coração, foi esse. Evangelho de Lucas, capítulo 10, nós vamos ler do verso 38 ao verso 42. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Esta é uma palavra de oração. Pai querido, obrigado pela Tua palavra e por tudo que o Senhor já falou ao nosso coração. Pedimos que o Senhor continue a falar conosco. No nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Uma coisa que sempre chamou a minha atenção foi perceber como que Jesus lidava com a amizade. Por muito tempo da minha vida eu criei a ideia de um cavaleiro solitário, alguém que era resolvido emocionalmente, alguém que era forte, e que justamente porque era resolvido emocionalmente, porque era forte, não precisava de relacionamentos. E quando comecei a ter contato com o Evangelho, me chamou muita atenção Jesus com Marta, Maria e Lázaro. Me chamou a atenção o fato dele não só ter os amigos, mas desejar a presença deles. E quando a gente vê relatos como esse aqui, Jesus na casa delas, quando a gente vê o relato de João 11, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, o quanto é afetiva as palavras de Jesus, o quanto ele tem um vínculo afetivo com eles. Quando você pensa que talvez a última casa que Jesus passou antes da crucificação foi a casa de Marta, Maria e de Lázaro. Eles eram amigos. E Jesus aqui está na casa deles, na casa desses amigos, já estava no seu trabalho, no seu ministério, pregando, curando, ressuscitando, fazendo sinais e dizendo as coisas mais improváveis que um ser humano poderia dizer. Dizendo que Ele mesmo era o próprio Deus encarnado, Ele mesmo era o pão da vida, dizendo que Ele é a ressurreição e a vida. Ou seja, as coisas que Jesus dizia não dava para ignorar, porque tudo que Ele dizia sobre si mesmo era muito sério. Nenhum dos grandes pensadores, dos grandes mestres ousaram a dizer as coisas que Jesus disse acerca de si mesmo, que Ele perdoa pecados, que Ele e o Pai são um. Então, o próprio Deus encarnado.
Mas aqui ele está na casa desses amigos. E ele está com seus discípulos. Os seus discípulos, a gente conhece muitas histórias dos discípulos, né? Pessoas como nós, com a sua cultura, com seus defeitos, com as suas limitações de visão da vida, pessoas preconceituosas, né? E está lá Maria, sentada aos pés de Jesus, ouvindo. E eu não sei se você tem essa experiência quando você recebe na sua casa alguém que você gosta muito, alguém que você admira, alguém que você está com saudade, e você quer ter até a proximidade física com a pessoa. Você quer estar lá próximo, você quer ouvir, você quer sentir o cheiro. E Maria estava lá, estava diante daquele mestre, daquele homem diferente de todos os homens que ela tinha conhecido, alguém que tinha tanta autoridade nas palavras, alguém que já tinha sido anunciado por um outro grande homem, João Batista, que fez um movimento em Israel, dizendo que não era digno nem desatar as correias das sandálias daquele mestre, daquele homem, Jesus de Nazaré. Então Maria está lá diante dele, daquele homem que cura, daquele homem que ressuscita, mas daquele homem que é aberto ao afeto, é aberto à proximidade, e que não tinha nenhum problema com Maria estar aos seus pés. Talvez seria um problema para os discípulos. Basta a gente lembrar que quando Jesus estava conversando com a mulher de Samaria, os discípulos acharam a cena muito estranha. Eles não tiveram coragem de falar, mas eles acharam esquisito. E Maria está lá, ouvindo os ensinamentos. Mas ela está ouvindo mais do que ensinamentos. Ela está ouvindo a palavra do próprio Deus. Ela está ouvindo a palavra do próprio Deus. Tem muitos discursos de Jesus, pregações que nós não ouvimos, que não está relatado nos evangelhos, detalhes, expressões. E Maria está lá sentada aos pés, como um discípulo dele, como alguém que está lá para aproveitar cada momento do que aquela presença pode oferecer. Não era só as palavras que Maria desfrutava. Maria desfrutava uma presença. E aquela presença, ela não precisava estar em lugar nenhum mais. Porque diante daquele mestre, diante daquele Senhor, diante daquelas palavras, havia cura para a alma. E às vezes não era preciso nem das respostas que a gente tem, porque a presença dele é capaz de consolar. E muitas vezes de tirar até as nossas perguntas. E muitas vezes as nossas perguntas não serem nem necessárias. Maria está lá ouvindo. E está a irmã dela também, Marta. Nos afazeres, provavelmente tinha bem mais pessoas, além de Jesus e os discípulos. E Marta estava com aquela preocupação natural de que tudo aconteça bem, que haja espaço para todo mundo, que todo mundo fique bem acomodado. Mas havia algo em Marta além disso, além da preocupação de tudo estar bem. Ela estava insatisfeita. E a insatisfação dela a gente percebe nas palavras. Aliás, é o lugar onde que a gente percebe a nossa insatisfação, né? Como o próprio Senhor nos disse, que a boca fala do que está cheio o coração. E Marta, num determinado momento ali, a casa cheia, talvez ela não dando conta de ser aquela anfitriã, de promover aquele bem que ela quer promover ali, ela fica incomodada com a situação e chega para Jesus: Senhor, olha, você não percebe o que está acontecendo? Você não percebe a injustiça que está acontecendo aqui diante dos seus olhos? E aí é muito complicado, né? Você dizer para Jesus, chegar para Jesus e
perguntar para ele se ele não está percebendo. Ou seja, e mais, o Senhor não se incomoda, o Senhor é insensível, o Senhor não consegue perceber que está errado. E talvez Marta é uma tentação para muitos de nós, né? Talvez no ministério seja uma tentação a Marta. Talvez nos projetos que nós desenvolvemos. Recentemente, num projeto que eu trabalho com crianças, onde eu trabalho com música lá, o projeto foi crescendo, parceiros grandes foram chegando, e aí você começa a perceber que as preocupações vão sendo tantas, que o grande objetivo do projeto às vezes se perde. Mas se você perguntar a narrativa de cada um, é que é em prol do projeto. Talvez se a gente fizesse uma entrevista com a Marta, olha, Marta, vem aqui. Por que você está incomodada? Ela daria bons motivos. Ela, estou querendo patrocinar para Jesus aqui uma boa estadia. Estou querendo que os discípulos fiquem bem acomodados. E eu não estou conseguindo. E eu estou fazendo isso para Deus. Muitas coisas acontecem a partir da nossa narrativa, né? Um exemplo, imagina que um homem vai para a guerra e perde o braço na guerra. Ele não vai falar que ele perdeu o braço porque os governantes, os líderes deles, corruptos, tinham ganância demais. Ele vai falar que ele deu o braço para salvar o seu país. É uma narrativa. Talvez a narrativa da Marta era: eu estou fazendo isso aqui é para Jesus. Eu estou fazendo isso aqui é para que tudo fique bem, para que ele possa continuar ensinando. Talvez a nossa tentação, quando está nos projetos, essa pode ser uma grande tentação. Do projeto fazer a gente perder de vista coisas essenciais. Não havia problema nenhum com o serviço da Marta, mas era um serviço que já estava baseado na insatisfação, na comparação alheia. Ela já estava se comparando com a irmã. Talvez ela não tinha nem caminho entre a irmã, porque ela poderia ter chamado a irmã, né? Vem aqui, podia aqui me dar uma força. Talvez Jesus já tinha que mediar uma situação que nem ela saberia mais fazer. O problema talvez não seria o trabalho, seria o coração dela. Agora vamos pensar historicamente o que está acontecendo. Quem ela está recebendo na casa dela? Tem muitos personagens da história que eu gostaria de conhecer. Gostaria de conhecer Johann Sebastian Bach. Gostaria de entrar numa capela na Alemanha, ver Bach num órgão, escrevendo uma peça. Um grande personagem histórico. Poderia fazer uma lista aqui enorme de pessoas que eu gostaria de ter conhecido. Pessoas que já foram pessoas atuais, que eu gostaria de sentar para ter uma conversa. Agora a Marta está... Oi? Quantos? Da música, então, a lista é enorme. Ela está num momento da história único, que o próprio Jesus disse que muitos profetas que vieram antes desejaram ver o que eles estavam vendo. Ela estava no momento da história em que o Criador se fez homem. Ela estava no momento da história que o Criador
estava em figura humana, podia ser tocado. Era um momento muito especial que ela vivia. E aí, quando ela vai questionar Jesus, Jesus fala uma coisa muito interessante. Primeiro, é interessante o tom que Jesus fala, né? Marta, Marta. Ô Marta, você está inquieta, menina. Você está preocupada, está sentindo a preocupação a priori. É coisa demais na sua cabeça, é muita informação. Você está preocupada com muitas coisas, mas pouco é necessário. Olha que curioso. Deus tem que virar para o homem e dizer: pouco é necessário. Talvez se a gente fosse fazer uma lista das coisas que a gente precise, ou das coisas que nós julgamos que são necessárias, nossas listas seriam enormes. Tem coisas que nós falamos que não vivemos sem elas, mas que há 100 anos atrás elas nem existiam, e as pessoas estavam aí vivendo. É muito estranho quando Deus tem que falar para nós que pouco é necessário. Um Deus que olha para nós e diz: pouco é necessário. Maria escolheu a melhor parte. E essa parte que ela escolheu não será tirada. Quando Maria estava ali sentada aos pés de Jesus ouvindo, dá para a gente imaginar o tamanho daquela semente no coração dela? Se você pegar, todos nós temos nossos receios, nossos medos, nossos temores. Mas e se você estiver diante do Cordeiro de Deus? E se você estiver aos pés do Cordeiro de Deus? Talvez o seu medo não subsista. Eu tenho certeza que Maria ali não estava com medo. Eu tenho certeza que Maria ali não estava ansiosa, porque ela estava ouvindo palavras de vida, direto de Jesus para o seu coração. O que ela poderia receber a mais neste mundo? O que nesse mundo poderia ser maior do que receber as palavras de vida diretas ali, diretamente de Jesus? O que você, meu irmão, o que nós podemos ganhar que seja maior do que poder ouvir as palavras de vida que Jesus tem para dar? O que nós podemos receber mais do que o acolhimento do Mestre que se permite ao afeto? Que olha para Maria com ternura, com graça, com amizade, sabendo tudo que Ele vai fazer na vida dela. E Maria, no ponto de vista de Jesus, já tem essa percepção. Porque Jesus disse que a parte que ela está recebendo não vai ser tirada. Aquilo que ela estava recebendo direto de Jesus não seria tirado.
talvez as nossas grandes procuras sem êxito seja porque ainda a gente não parou para pensar o que de fato importa e qual que é o necessário. Jesus disse que você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você perder a sua alma, que proveito terá? Maria, quando estava ali diante de Jesus, aquela figura tão distinta, com tanta misericórdia, com tanto amor, ela sabia que não havia nada nesse mundo que podia ser maior do que aquilo. Não havia nada nesse mundo que podia ser maior do que aquilo. A Marta estava no mesmo ambiente, mas o coração dela estava muito diferente. A lógica que estava na cabeça da Marta era outra. Eu me sinto muito mais parecido com a Marta. Mas é Maria que eu quero ser. As coisas que Jesus disse, são fantásticas. São palavras capazes de dissipar qualquer medo que você possa ter, se você acreditar naquilo que ele disse. Por exemplo, como ele disse para elas num outro momento: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água que mata a sede. E aí Maria estava vendo essas coisas. E aí é possível você ter proximidade com muitas coisas de Deus. E é possível até você estar em muitos projetos de Deus, mas não está vendo o que Maria está vendo. E com isso, eu não estou fazendo uma apologia ao não fazer nada, porque não era isso que Maria estava fazendo. Maria estava fazendo muito. E tudo mais que ela faria dependia daquilo que estava acontecendo naquele momento. Maria só podia compartilhar daquele amor porque ela estava experimentando aquele amor. Maria só podia dizer que aquilo era uma prioridade porque aquilo era uma prioridade para ela. Então, o que eu pensei em dizer hoje para a Roseli e para você que está aqui: continue com a mochila nas costas, com todos os sonhos. Eu vi muitos. Antes da minha conversão, eu vi projetos que ela fez na escola técnica. Eu gostava de ir por causa do movimento, tinha gente jovem, né? Ia para ver as meninas. Vi muitos projetos. Participei de coisas que eu jamais imaginei.
trabalho em São Paulo, em favela, em casas. Muitas vezes ela me elencou para fazer coisas que eu nem tinha me disposto. E eu já estava naquela sinuca que não tinha como sair, né? É. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa para a Roseli, seria isso. Continue com a mochila, com todos os sonhos, porque se você pegar as palavras de Jesus, é o incentivo o tempo todo a gente ser frutífero, a gente produzir. As parábolas, é o tempo todo, para a gente usar aquilo que a gente tem, usar os nossos recursos, usar os nossos talentos para um bem maior, para socorrer os seres humanos, para plantar o bem. E é tudo muito evidente isso no Evangelho. Então continue com todos os sonhos, mas nunca perca de vista a Maria, que o maior chamado da Maria era aquele relacionamento que ela teve com Jesus. Foi aquele relacionamento que deu sentido a toda a vida dela depois. E aí, talvez você hoje se sinta frustrado em tantas coisas. E quem é que não se sente frustrado em áreas da vida, em projetos que não deram certo, em expectativas que não se cumpriram? E aí o que eu queria dizer para você é: lembre-se, o autor da vida é acessível. Ele não é indiferente ao afeto. Ele ama os seres humanos. Ele ama tanto os seres humanos que ele se tornou um. Você tem dúvidas, tem angústias? Vá para Ele. Em relação a Jesus, eu tenho o seguinte sentimento com as coisas que eu não compreendo dessa vida. Sabe quando você tem uma pessoa que você confia muito? Uma pessoa que nunca mentiu para você, que tem toda a sua confiança, e essa pessoa vai e te conta algo. Olha, Sandra, a gente vai num lugar e esse lugar é assim. E você nem precisa saber do lugar, que você já vai feliz, porque você sabe que quem falou para você nunca mentiu. Você pode confiar no caráter dele que te falou. Então, mesmo que você não tenha todas as respostas, você pode ter o consolo da presença dele, que já te disse que eu venci o mundo e que a última palavra da história é palavra de libertação, que a última palavra de história é palavra de libertação, que eu sou o primeiro e o último, e o livro da história dos homens está nas minhas mãos. Então que você não perca a chance de Maria de chegar ao Deus que é acessível e de saber que o olhar dele é o mesmo olhar que ele teve para Maria. É o olhar de graça e de misericórdia. É o olhar de quem quer compartilhar a palavra da libertação. Que Deus nos abençoe.